Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Vai lá, toda terça às 19 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Muito feliz de estar de volta com vocês, principalmente para os nossos amigos que nos assistirão, e agradeço desde já estarem conosco. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Obrigada por mais uma noite aqui, todos juntinhos, né? Estudando a doutrina espírita. Tia Edila já está aí de prontidão. Boa noite, tia Edila. Boa noite, minha tia. Seja bem-vinda. Nossa tia, né? Ela já coloca aqui, ó, sobrinhos. Ela já coloca aqui. Ela já assumiu, todos. Foi muita pressão, coitada. É nada, coração é grande. E vamos lá. Vamos começar o nosso programa. E todo o trabalho espírita começa com uma prece. Ana Lúcia faz para a gente a prece de abertura? Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos esquecer as preocupações. E aproveitar uma horinha que nós vamos ter para renovar as nossas vibrações, acalmar os nossos corações. Amado Mestre Jesus, os nossos corações já se enchem de alegria por podermos sentir a sua doçura. Sabemos que esse humilde trabalhinho, este singelo trabalho, é para nos fortalecer, para que nós possamos ter ânimo e coragem durante a nossa caminhada terrestre e espiritual. Obrigada a todos os benfeitores que estarão nos incluindo, estarão nos envolvendo. Que seja uma noite de muita caridade. Que os nossos lares possam ser harmonizados pelas doces palavras de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá para o nosso tema de hoje. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, o Espírito de Verdade, ele nos orienta duas coisas. A primeira é que nos amemos uns aos outros, porque o que é regido pelo amor é forte, é duradouro, é sincero, tem substância, tem verdade. E a segunda orientação é que nos instruamos, não só a instrução formal, né, normal da escola, que, claro, é muito necessária, e é ela que nos traz esse progresso material, mas também que nos instruamos com as palavras da Boa Nova, pelos ensinamentos trazidos pelo Mestre amado, pelo Mestre Jesus. E o Mestre amado, ele encarnou entre nós para nos ensinar apenas uma coisa, a amarmos. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que toda a lei e os profetas estavam ali embutidas, incluída nesse mandamento do amor.
E no final, ele ainda aumenta o sarrafo e nos solicita, nos convida a amarmos como ele nos amou, né? Amem-se como eu vos amei. E aí, ele aumenta o sarrafo, porque amar como Jesus amou é amar incondicionalmente. É amar os afetos, os desafetos, os que pensam iguais, os que não pensam iguais. Ele amou aos seus discípulos, mas também ele amou os fariseus, aos saduceus, e mesmo discordando da postura religiosa deles, não deixou de amá-los e de ajudá-los quando necessário. Amou os romanos, né, mesmo sabendo que eles eram politeístas. Amou os pagãos, amou os gentios, né? Ele respeitou e respeita até hoje o nosso nível de compreensão, o nível de compreensão de cada um de nós sobre as leis divinas. Então, quando ele enviou os seus discípulos para propagarem a boa nova, bater de porta em porta, ele não os orientou a impor nada, ou recriminar, ou discriminar quem não queria ouvir. Não falou nada disso, muito pelo contrário. Ele orientou que batesse a porta, oferecendo a paz, e se a pessoa não aceitasse, que seguisse adiante, né? Batesse, né, a poeira do pé, desse meia volta, e a paz retornaria para ele, ou seja, sem levar mágoa, sem levar rancor, sem impor nada, simplesmente respeitando o tempo de cada um. Ele é o nosso modelo e é o nosso guia. É o ser mais perfeito que já encarnou entre nós. E se ele não obrigava nada e a ninguém, né, como ser seus seguidores ou não, por que é que nós vamos ter que impor algo a alguém? Só porque tem uma religião diferente da nossa, então acha que a nossa é a correta, então somos intolerantes com quem pensa diferente. A resposta é muito simples, porque fazemos isso por orgulho. Esse danadinho que ainda nos prende num planeta de provas e de expiações. E isso nos leva a uma arrogância, aquele orgulho exacerbado, e nos leva a preconceitos, as manipulações das mentes das pessoas e também as agressões verbais e agressões físicas. Daí podem surgir líderes religiosos sem nenhuma religiosidade, líderes espirituais sem nenhuma espiritualidade, pessoas que lideram pessoas, mas sem nenhuma humanidade dentro de si. Há um tempo e que estava uma onda, né, de invadir centros de religiões africanas, né, de descendência africana, e quebrar as imagens, e às vezes até agredir seus adeptos, né, independente da idade. Isso aconteceu, agressões a crianças, a pessoas mais maduras, as pessoas mais idosas. E aí, nessa época, eu perguntei a um cliente, né, que era seguidor dessa religião, por que eles faziam isso. E aí ele me respondeu que eles cometiam tais atos, né, tais excessos, porque aqueles cultos não eram cristãos e que os seus seguidores eram doentes da alma. E aí foi a minha deixa, né? Porque eu perguntei se ele era cristão. É claro que ele respondeu que sim. Perguntei se ele seguia os preceitos do Cristo. E ele também respondeu que sim. E aí eu perguntei se ele já tinha lido na Bíblia a passagem que Jesus disse que não veio para os sãos, e sim para os doentes. E se ele considerava aqueles seguidores daquela religião como doentes, então era um bom motivo para colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Exercer o amor, trabalhar esse amor, colocar ele em prática. Cuidar dos doentes da alma com amor, assim como Cristo fazia. Amar ao próximo como a si mesmo, independente se o próximo era um fariseu, era um pagão, assim como Cristo fazia. E essa pessoa ficou sem resposta para me dar. Porque as pessoas vão colocando, vão respondendo e vão agindo no automático, né? Sem pensar exatamente o que estão fazendo. E os espíritos superiores, eles não impõem nada, eles orientam, né? E nós, pelo nosso livre-arbítrio, que decidimos se vamos seguir ou se não vamos seguir. Imposição, intolerância,
são características de espíritos menos desenvolvidos, né? Aqueles irmãozinhos que ainda não entenderam a lei da fraternidade, a lei de causa e efeito, as leis do Pai de uma maneira geral. Então, quem condena veementemente uma religião está se candidatando a reencarnar como membro daquela religião, né? Para poder entender não só como funciona, mas também o que dói em mim, dói no outro também. É entender o outro lado da moeda, vai ter que sentir na pele, né? Esse outro lado da moeda. Tolerância religiosa é o tema do programa Viver no Mundo, número 147, na Web Rádio Cristo Consolador. Demauro. É isso aí. Pois é o nosso tema de hoje, né? Tolerância religiosa. E o que nós mais vemos no mundo de hoje ainda é a intolerância religiosa, né? Por incrível que pareça. E nós precisamos falar mais sobre isso, falar sobre o respeito à diversidade religiosa, né? Que, na verdade, é o caminho para a conexão das crenças. Nós vamos entender um pouco melhor isso aqui. E, certamente, uma das maiores dificuldades no relacionamento com o nosso semelhante é nos fazermos entender, né? E, principalmente, compreendermos ao semelhante também, né? O nosso próximo. Porque nós percebemos fatos e situações conforme cada um de nós, conforme a moldagem da nossa personalidade, que está sendo moldada nessa vida e já vem com a experiência das vidas passadas. E para a relação ser produtiva, menos conflitante, útil, né? Vamos dizer assim, é primordial nós assimilarmos que as diferenças nos aperfeiçoam e nos educam. Se fôssemos todos iguaizinhos, ninguém ia aprender nada com ninguém, né? A não aceitação de que o outro tem o direito de pensar diferente é o motivo principal dessas discórdias. O fato é que nós ainda não conseguimos aprender o que Jesus, nosso modelo e guia, nos ensinou, ao chamar, por exemplo, para serem seus discípulos, pessoas de personalidades tão diferentes. Um pescador que pagava impostos, se não pagasse, levava os peixes. Um cobrador de impostos, Mateus, que cobrava impostos. Saulo, que depois perseguia quando começou o cristianismo. E, olha, se tornou um apóstolo. E Jesus chamou todos esses para si, né? Por fim, nós temos que entender que conviver bem é um dos caminhos para a construção desse mundo de regeneração que está vindo aí, né? E no mundo atual, marcado por uma grande interação entre diferentes culturas e crenças, o respeito à diversidade religiosa torna-se um fator fundamental para a gente construir uma sociedade harmoniosa e para a gente até ir chegando a esse mundo de regeneração, né? E vejam bem, com tudo isso, pelo o que informa o Disque 100, aquele telefone de denúncias, né? O Brasil registrou 2.124 violações de direitos humanos relacionadas à intolerância religiosa durante todo o ano de 2023. E, de acordo com esse órgão, esse número, comparado ao do ano anterior, revela um aumento de 80% referente às queixas relacionadas à tolerância religiosa. Quer dizer, ainda está aumentando e muito, quase dobrou. E dados como esses vêm nos mostrar que muito mais importante que ter leis é aprendermos a ter respeito à diversidade religiosa, que é o ato de reconhecer, de valorizar essa variedade de crenças e práticas espirituais que estão presentes na nossa sociedade, né? É ter a tolerância religiosa, respeitar que cada um esteja onde escolheu e se sente bem. Claro, desde que não esteja fazendo mal a ninguém, né? Então, cada um tem o seu direito. E ao se refletir, analisar sobre todo esse processo, a gente olhar como foi a colonização do Brasil, dá para compreender que o Brasil é um celeiro de uma imensa diversidade religiosa. Nós sempre recebemos pessoas do mundo inteiro. Uma influência muito forte da África, quando vieram os escravos. Então, principalmente no período pós-pandemia,
o que se esperava com toda aquela comoção é que esse entendimento seria vivenciado a ponto de trazer dados bem contrários a esses que eu citei aqui, do Disque 100. Então, compreender, respeitar que cada indivíduo tem o direito de crer e exercer a sua fé de acordo com os seus valores, com a sua cultura, seus princípios individuais. Somos indivíduos. E essa é a premissa do exemplo de amor a Deus. Uma vez que Deus, o seu enviado Mestre Jesus, nunca fizeram alusão a nenhuma religião, aos homens e a todos como irmãos, a educação é o melhor caminho para acabar com os preconceitos. A questão é que falta ainda, por parte dos educadores professores, pais, responsáveis, enfim, ações mais fortes, mais contundentes quanto ao preconceito. É não deixar passar, não, falou uma besteirinha ali, não, peraí, vem cá, não é assim não, deixa eu te explicar. É importante isso, né? E quando o assunto é crença, é fé, o papel pedagógico também da autoridade religiosa, aquele que está pregando nos templos, ou em que religião for, aquele que está ensinando, né? É muita responsabilidade dele ter essa empatia, essa tolerância, senão ele prega o ódio, e os fiéis que o seguem sairão dali com esse ensinamento, né? Olha, foi realizada uma lei, a Lei 11.635, de 27 de dezembro de 2007. Veja, ela tem aí já 17 anos. Foi instituído no Brasil o dia 21 de janeiro como o Dia Oficial de Combate à Intolerância Religiosa. E essa data foi escolhida, a Luzia falou aí de perseguição, dessa invasão que aconteceu e acontece aí, né? E essa violência, enfim. E essa data justamente foi escolhida em homenagem a uma mãe de santo, lá da Bahia, Salvador, que sofreu calúnia, perseguição, violência física, violência verbal, e ela acabou que veio a desencarnar em 21 de janeiro de 2000. Ela foi vítima de um infarto fulminante. Provavelmente essa pressão toda que ela sofreu não colaborou para curar o infarto dela, né? Então, o objetivo de comemorar essa data é lembrar que o Brasil é um país democrático, laico, ou seja, o Brasil não tem religião, não prega a religião, é a religião de cada um, pode ser professada, então deve-se respeitar essa pluralidade religiosa. Ana Lu. Temos muito que aprender, né? Muito, muito, muito. Bom, eu li uma frase uma vez e eu não consegui pegar a autoria da frase, mas eu acho que ela tem tudo a ver com o nosso estudo. Ela diz assim: todas as religiões são galhos de uma mesma árvore. E, na verdade, a humanidade deveria ter esta frase em sua mente toda vez que for criticar uma outra religião. Toda vez que for, ai, mas é porque isso é muito antigo, porque isso, né? Essa frase, ela resume muito bem que há muitas moradas na casa do Pai, conforme nos ensina o Evangelho no capítulo 3, que nos diz: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles se encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, Deus é tão misericordioso que nos permite escolher o caminho para chegarmos até Ele. E nós não levamos isso em consideração quando estamos julgando a religião do outro. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens falíveis e imperfeitos, como eles próprios. E, infelizmente, muitos irmãos
ainda sustentam guerras em nome da fé. E nós estamos vendo isso atualmente, né? É usado o nome de Deus, é usado o nome da divindade para defender a violência. Usam-se meios violentos para conquistas materiais, né? Porque isso não tem nada a ver com o que é divino. Porque o que é divino não é imposto, não é violento, de forma alguma. Então, nós acreditamos que as interpretações mal feitas, elas são problemas, é um problema que atingiu todas as religiões. Essas interpretações, elas são realizadas pelos homens imperfeitos, que ainda moldam os textos de acordo com a sua vontade pessoal, com os seus interesses pessoais. E aí, as pessoas vão dando aquela ajeitadinha. Não, o que está escrito não é isso. Porque isso, na verdade, significa isso. Então, a gente deve ter em mente que religião não deve ser usada como uma arma para conquistar a matéria, mas para que possamos nos melhorar, para melhorar a compreendermos os desígnios de Deus. É um meio que nós temos para nos aproximar de Deus. E esse tema, ele me remete ao Evangelho, no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo do Evangelho é um alerta para nós. Ele diz, haverá, não é uma dúvida, ele está afirmando, haverá falsos cristos e falsos profetas. E no item 2 nos é dito, guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobo rapado. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Nós precisamos olhar o que as religiões estão nos proporcionando. A gente vê que muitos homens, eles vão botando a sua mão na árvore, né? Como é dito no texto do Evangelho, e vão moldando conforme a sua vontade, conforme o seu conhecimento, que é limitado. Se a gente lembrasse disso, nós não sabemos nada. E muitas vezes a gente se acha Deus. A gente acha que a gente pode manipular a vida dos outros, um texto do Evangelho, um texto bíblico. Então a gente precisa ter também esse senso de responsabilidade, né? Em Mateus nos é dito, podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir bons frutos, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. E a gente precisa pensar que fruto nós estamos colhendo da religião que nós adotamos. A gente precisa pensar se nós não estamos adaptando o que nós estamos aprendendo à nossa vontade. E vamos espalhando conforme a nossa vontade, conforme nós achamos que é. Nessa passagem de Mateus, nós podemos ampliar a interpretação e pensar, a religião é o problema ou os homens que divulgam são problemáticos? Porque muitas vezes a religião está lá, né? Ela não. O homem é que muda ao seu bel prazer. O homem é que, infelizmente, ainda é ambicioso, vaidoso, orgulhoso e vai por aí, ó, mudando tudo conforme ele deseja. Mas nós sabemos que isso tem uma consequência e que esse espírito que faz o mau uso da religião, ele um dia responderá. Então, o nosso estudo hoje fala também sobre responsabilidade. Responsabilidade quando a gente abraça uma religião. Não é isso, Lucina? Pois é, muita responsabilidade em lidar com o outro e respeitar o limite do outro, o direito do outro.
O Gustavo, ele colocou aqui que no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 23, os cristãos não se entenderam sobre a interpretação das lições de Jesus. Daí nasceram as várias seitas que pretendiam todas serem verdades, ter a verdade exclusiva. Exatamente. Eles não se entenderam porque todos são vaidosos, orgulhosos e começaram a achar que podiam agir por conta própria, né? Em pensar que nós tivemos Jesus, né? Nos ensinando, trazendo a boa nova, falando amai-vos uns aos outros, né? Amai os vossos inimigos, tantos ensinamentos que ele nos trouxe, e nós simplesmente tapamos os nossos ouvidos e seguimos conforme nós achamos que devemos fazer, né? E aí, a partir daí, nós mudamos a essência do que o mestre nos ensina. Essa é a realidade. Aí ele continua, as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas. Infelizmente, né? Isso é para a gente ver como nós ainda somos imperfeitos. Ainda temos muito que aprender, a começar a amar o próximo, né? A respeitar, a tolerar o desejo que o outro escolheu. Uma longa caminhada. Então, vamos lá. A tolerância religiosa é o respeito, exatamente o que nós estamos falando, é o respeito às crenças e à opinião do outro, né? Sem constranger o outro à nossa ideia, a partilhar das mesmas convicções que nós temos. E no Brasil, a nossa Constituição Federal de 88, ele determinou que o país é laico, assim como o Zé Mauro já falou. Ou seja, não tem religião oficial. E a nossa Constituição ainda prevê a liberdade de religião e a separação entre a Igreja e o Estado. E a história já nos mostrou, como o Gustavo também bem lembrou, que, infelizmente, ela continua nos mostrando quantas guerras, atentados, torturas, assassinatos, perseguições foram feitas e continuam sendo feitas em nome da religião. As cruzadas à Inquisição, a noite de São Bartolomeu, os homens-bomba, os conflitos na faixa de Gaza, que estão se tornando um verdadeiro genocídio, continua se falando em nome de Deus, em nome de religião. Ou seja, essa intolerância, ela se origina da ignorância, do desconhecimento e do medo do desconhecido também. A pessoa crê, mas não sabe nem por que crê. Pelo menos os seguidores, não os líderes, né? Que sabem muito bem exatamente o que estão fazendo. Mas não sabe nem por que crer, vai se repetindo. E toda essa intolerância, ela prejudica o convívio social, esse seu excesso, ela prejudica também a saúde mental de quem persegue, porque isso afeta a saúde de quem persegue, e, claro, de quem está sendo atingido, de quem está sendo perseguido. É óbvio. Tem pessoas que se matam, né, por causa da religião, ou matam o outro por causa da religião, ou extermina um povo por causa de religião. Isso tudo é intolerância. Então, a intolerância religiosa é um problema no mundo e também um problema no Brasil, apesar da nossa Carta Magna garantir essa liberdade religiosa. O próprio Espiritismo já sofreu muita perseguição, sofre até hoje, né? Assim, preconceito, mas não mais perseguição, mas já sofreu muita perseguição. E teve até época que, para frequentar centro espírita, a pessoa tinha que ser fichada. Você tinha que ter uma ficha na polícia dando autorização para poder frequentar um centro. Parece estranho hoje em dia, né? Mas faz parte de uma história recente. E até hoje há quem torça ali o nariz, né, quando fala espiritismo, porque não sabe exatamente o que é, qual é a proposta, se é cristão, se não é cristão. Enfim, a ignorância, né, no sentido de ignorar, acaba afastando o medo do desconhecido. Não conheço, que nem criança, né? Não comi, não gostei. Exatamente assim, não conheço, também não quero conhecer e não gosto. E a história também já nos ensina que essa intolerância religiosa leva às consequências muito graves, né? E acabamos criando débitos, né, perante as leis divinas. E a luta religiosa, ela não passa de um pretexto para que alguns homens, né, usam para ocultar as
as suas ambições, né, de poder, de domínio, de dinheiro, né, de controle. Ou seja, é um orgulho exacerbado, principalmente no Brasil, né, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, é um hospital de almas. Por isso nós somos essa bela colcha de retalho, várias etnias, várias religiões, para que várias culturas, exatamente para isso, para que nós possamos aprender a conviver com o diferente, para amar o diferente, para aceitar o diferente, para respeitar o diferente. Temos que aprender a defender o Evangelho, sim, mas sem ódio no coração. Cada vez que agredimos a um irmão porque as suas ideias divergem da nossa, nós estamos indo contra as leis do Pai, contra os ensinamentos do Mestre amado. Nós não estamos amando o próximo como a nós mesmos. Nós não estamos fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Mais do que defender o Evangelho, nós precisamos vivenciar o Evangelho na sua essência. Nós somos, sim, ainda muito imperfeitos. O nosso interior ainda está cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Então, tenhamos muito cuidado para não cairmos nas armadilhas de lobo. Porque às vezes nós somos cordeiros, mas às vezes nós somos lobos. E mais, às vezes nós somos lobo na pele de cordeiro. Então prestemos atenção em nós mesmos. Agir de maneira diversa aos ensinamentos do Cristo, porque alguém disse que era para ser assim, é não valorizar talentos valiosíssimos que Deus nos emprestou, que é a inteligência, o senso crítico. Então, honremos esses talentos que Deus nos ofertou. Então, aprendamos a dar valor a realmente as coisas reais, as coisas que realmente valem a pena. E não se o outro professa uma religião ou se professa outro. A Ana bem falou, é uma árvore com vários ramos. E cada um tem o seu, aquele que se agrade mais. Então, qual é a melhor religião? Aquela que faz um homem de bem. Se a pessoa se sente bem e se sente melhor e está se reconstruindo dentro da religião X, que fique com a religião X. Nenhuma religião pode se declarar dona de toda a verdade absoluta, que só ela salva. Não, todas podem salvar. Depende de nós. Se nós vamos dar as nossas interpretações com os nossos interesses ou se nós vamos dar a interpretação baseada nos ensinamentos do Mestre amado. Então, aprendamos a reconhecer o que realmente vem de Deus e o que é a ideia de um ser humano imperfeito, assim como todos nós. O nosso modelo e guia é o Mestre Jesus. E o que difere dele é o que vai nos afastar do caminho que nos leva ao Pai. Pensemos nisso. Zé Mauro. É isso aí. Pois é. A doutrina espírita, né, ela busca entender as leis de Deus, né, para unir, não para dividir as pessoas, né? Tanto que nós estamos aqui num programa espírita falando de aceitar as demais religiões, né? E Kardec, quando ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem, ele diz: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Muito simples, né? Ele define aqui tudo isso, se a gente conseguir um pouquinho ser homem de bem, né? Então, nesse item, os espíritos estão orientando sobre uma das características essenciais do homem de bem, que também traz um dos princípios essenciais do espiritismo, a caridade com o próximo. Tanto que o lema da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Faça o que fizer, mas se você não for bom, caridoso, compreensivo, amar o seu irmão... Bom, embora o espiritismo ofereça uma visão particular sobre a espiritualidade, né, e a vida após a morte, a doutrina não se considera detentora da verdade absoluta. Pelo contrário, ela orienta, incentiva, promove o estudo, a reflexão e o diálogo aberto. Claro, Jesus, quando veio, ele tem a verdade absoluta,
mas ele não jogou tudo em cima ali de nós quando estávamos lá, né? Ele deu todo aquele ensinamento, deu todo aquele impulso, mudou o mundo, até avisou, enviarei o Consolador. Agora temos a doutrina, que está nos trazendo muito mais conhecimentos, esclarecimentos, e pedindo que a gente estude, reflita e dialoguemos, né, abertamente. É a busca do crescimento espiritual, né, das verdades de Deus. Então, o respeito à diversidade religiosa está profundamente fixado nos estudos da doutrina espírita, que destaca a fraternidade universal, a busca pela evolução moral e intelectual. Se nós evoluirmos moral e intelectualmente, vamos acabar com essa intolerância que ainda existe. Na introdução do Evangelho, tem algo que é muito importante, eu me lembrei para trazer aqui. No item 1 da introdução, logo de cara, item 1, o título é Objetivo desta obra. Os Espíritos iniciam, então, dizendo o seguinte: dos assuntos contidos nos Evangelhos, resumidamente, podem ser divididos em 5 partes. As ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja e o ensinamento moral que o Cristo trouxe. As 4 primeiras partes, a vida do Cristo como homem, os milagres, as predições, as palavras que alguns usaram, por exemplo, a Igreja usou para formar alguns dogmas, essas 4 sempre foram discutidas, controversas, cada religião vê de uma forma, enfim. Mas a 5ª, o ensinamento moral, o 5º item, esse permaneceu inatacável ao longo desses 2000 e tantos anos. Porque esse item, meus irmãos, são os ensinamentos morais do Cristo. E ninguém discute aqueles ensinamentos. Ah, não é legal amar ao próximo, não é legal não matar. Enfim, tudo que Jesus trouxe, não matar, é lá dos mandamentos, né? Mas, enfim, dos ensinamentos morais, isso aí mostra que as diferentes religiões, tradições religiosas, têm pontos de convergência. Esses pontos estão principalmente aí, com relação a esses ensinamentos: o amor ao próximo, a compaixão, a justiça, a busca pela verdade. Qualquer religião boa, né, tem que se ligar a esses itens, né? E essas questões podem servir de ponte para conectar as diversas formas de expressar a fé, para ir caminhando para as religiões se entenderem mais, né? Todos nós certamente passamos por muitas crenças, muitas religiões nas nossas diversas reencarnações. E talvez, ou até melhor, certamente, passamos por religiões que criticamos hoje. Muitos de nós que estamos criticando alguma religião, de repente está criticando uma religião que ele já professou no passado. Então, essa pluralidade de crenças, a gente tem que enxergar como uma oportunidade para enriquecer nosso entendimento. Nós chegamos até aqui porque já passamos por várias religiões e fomos buscando algo mais e mais que nos completasse, né? Um mundo justo, de empatia, só é possível quando há respeito nesse diálogo, na convivência com as diferenças, e não só as diferenças religiosas. Tem muitas outras diferenças que hoje estão criando muito problema por essa não aceitação, né? Bom, o fato de ainda nos encontrarmos no mundo de provas e expiação é um desafio para a nossa ascensão espiritual, né? Somos espíritos ainda com muitas necessidades, muito materialismo, né? E precisamos exercer a fraternidade, a caridade, com o objetivo de auxiliar nessa unificação de pensamentos, né? Que vão se assentar lá no futuro. E no livro da Gênese de Kardec, capítulo 13, item 18, ele diz assim: essa tese de que se constituíram defensores eminentes teólogos leva direto à conclusão de que, em dado tempo, já não haverá religião possível, nem mesmo a cristã, desde que se chegue a demonstrar
que é natural o que se considera sobrenatural, visto que, por mais que se acumulem argumentos, não se conseguirá sustentar a crença de que um fato é miraculoso depois de se haver provado que não o é. Parece complicado, mas Kardec está dizendo isso que a gente vê na doutrina hoje. Ah, Jesus fez milagres, mágica, uma coisa enlouquecida. Hoje a gente já compreende algumas mediunidades. E Jesus usou essas e muitas outras. Então é isso que Kardec diz aqui. E as religiões que estão ali, batendo ferro e fogo em determinados pontos, que a própria ciência vem demonstrando, que os espíritos já estão nos revelando, muitas que nem a reencarnação aceita, e a reencarnação está completamente comprovada, é só buscar. A frase interessante é a seguinte: não há uma verdade verdadeira, o que há é uma verdadeira verdade. Ana Lu? Que triste, né? Em 2025, né? Já estamos falando em daqui a pouco, nós ainda precisamos ficar debatendo esse tema. Então, assim, a gente se sente até primitivo, né? De acabar com a vida do outro, sacrificar o outro por causa de religião. E a gente, quando pensa em Jesus, Jesus é amor. Jesus, como já bem disse, né? O Zé Mauro, a Luzia, ele abraçava todos. E eu gostaria de trazer capítulo 13, item 20 do Evangelho, porque ele toca exatamente nesse ponto que nós estamos conversando hoje. Ele é intitulado Beneficência Exclusiva. E nessa pergunta, na qual o São Luís responde, a gente verifica que, assim, a gente continua cometendo os mesmos erros. Nós ainda continuamos sendo o homem lá atrás, preconceituoso, querendo que o que prevaleça seja a nossa vontade. Nós não sabemos nada. Nessa item 20, nós é perguntado, a pergunta é a seguinte: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E São Luís diz: não. Ele é bem claro, ele é bem explícito, ele não enrola. Se vocês forem olhar no Evangelho, a resposta é não. Porquanto, precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Eu estou falando de uma mensagem de 1860. Está aqui, ó, no final da mensagem. São Luís, Paris, 1860. E nós estamos em 2025 e esta questão ainda deve ser aprendida por todos nós, mundialmente. Aí depois a gente fica reclamando que a gente não sabe por que tem tanta violência no planeta. Por que o planeta Terra ainda é planeta de provas e expiações? Por causa, infelizmente, desse espírito de seita e partido que nós temos dentro de nós. E muitas casas, muitas famílias ainda sustentam isso. Então a gente precisa repensar na educação das nossas crianças, repensar na educação que nós recebemos também, que pode ter sido, sim, muito preconceituosa em relação à religião dos outros, e nos alinharmos cada vez mais com Jesus. Na mensagem, ele continua e diz: o verdadeiro cristão vê somente irmãos e seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer, a necessidade, socorrer o necessitado. Qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre. Então, vou me dar como exemplo. Se eu sou cristã, eu não tenho que somente fazer caridade no meu centro espírita. Se eu posso ajudar a Igreja Católica, se eu posso ajudar a Igreja Evangélica, por que não? Porque a gente encontra isso. Não, só faço doação para minha seita religiosa. Se for outra, eu não quero ajudar. Enquanto há um serviço lindo realizado pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica,
pelas mais diversas crenças que existem. Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar e parar de ser egoísta. É muito claro essa questão. Ela, na verdade, né, ela é um tapa na cara de todos nós. Né? Ó, acordem, parem com essa beneficência exclusiva. Parem de achar que vocês sabem tudo. Afinal de contas, a gente não sabe nada. A mensagem ainda diz assim: obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos e amar os nossos inimigos. Se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua, então quer dizer, sou espírita, tenho um filho que resolve ser católico, eu vou repelir esse meu filho, porque ele resolveu seguir uma outra crença? E a gente encontra muitas famílias, né? Tem evangélico, tem católico, e às vezes não dá muito certo. Tem uma divergência dentro da família. Só que assim, a família já parou para pensar que se nós estamos abraçando o mesmo Deus, todos nós, né, elevamos os nossos pensamentos, louvamos, é o mesmo Deus, é um Deus único. Então, por que realizar, ter tanto preconceito por aquele que resolve seguir uma estrada diferente, mas que vai dar no mesmo lugar que você vai chegar? Porque no final de contas, todos nós queremos viver em paz. Todos nós queremos encontrar esse Deus amoroso. Todos nós queremos ser recebidos por esse Deus amoroso. Então, por que a gente ainda teima em seguir um caminho de tanta dor, de tanto preconceito? Ele diz assim: socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo, faria que a odiasse. Então, eu como espírita, se eu estendo a minha mão a qualquer outro irmão de outra crença, ele vai falar assim: legal, ela não teve preconceito. Se a gente auxilia o outro, a gente está cumprindo o que Jesus nos pediu, para nós amarmos uns aos outros. A gente vai estar pensando aqui, né, colocando em prática o que São Luís está ensinando nesse trecho pequenininho do Evangelho, que ele está pedindo, porque aceita, né, o espírito de seita do partido deve ser abolido. E realmente é muito estranho, 2025 ainda precisar ficar falando de preconceito no tema religião. Na verdade, qualquer tipo de preconceito, né? Nós já não deveríamos mais aceitar. Mas como nós somos espíritos perfeitos, como nós ainda temos muito que aprender, mas é muito mesmo, a gente ainda precisa parar e ler uma questão como essa de São Luís e refletir. E fazer um exame de consciência. Será que a gente não está agindo de forma preconceituosa com o outro? Será que a gente, às vezes, não está impondo o que a gente acha que é certo aos nossos familiares? Tudo bem, teve um dia no meu trabalho, sentou uma mesa, foi muito interessante, uma mesa de almoço na cozinha, que tinha uma evangélica, eu espírita, e uma terceira, que ela falou: eu acredito em tudo. Se me der água benta, tudo bem. Se mandar eu tomar um banho de ervas, tudo bem. Então, assim, é isso. E vamos falar sobre como funciona, né, as nossas crenças, mas sem ter preconceito com a crença dos outros. Não é isso, Luzia? Temos muito que aprender ainda, né? Porque não respeitar o outro é realmente uma agressão às leis divinas, é o orgulho exacerbado. Ainda temos aquele uau dentro de nós que ainda precisa ser educado. Nós precisamos aprender com Cristo, né, que não impunha as vontades dele, nem seus ensinamentos. Ele ensinava, seguia quem queria. Ele é um Cristo de Deus, o ser mais perfeito que já encarnou entre nós. Ele respeitava e respeita o nosso tempo de aprendizado e de prática. Né? Porque primeiro tem que aprender para depois começar a praticar.
Primeiro a gente vai para a teoria, para depois para a prática. Por isso que Cristo falava por parábolas, né? Porque para no momento certo a semente poder regerminar. E no momento certo a semente de cada um vai germinar. E se o Cristo, em sua magnitude, não exigia que pensássemos como ele, o que nos leva a crer que nós temos o direito de impor as nossas convicções ao outro, e ainda mais, né, através da agressividade? A nossa fé ela tem que ser raciocinada, assim também como os nossos atos. E essa bendita doutrina, ela já nos trouxe conhecimento suficiente para que eliminemos de vez essa intolerância, né? Que nós sejamos mais tolerantes com outros irmãos de outra fé. De novo, o Evangelho nos diz, quando Kardec pergunta qual é a melhor religião, aquela que faz o homem melhor, independente do nome que tenha. E mesmo que nós não concordemos com alguns atos de algumas religiões, nós temos que entender que cada um está no seu processo evolutivo, na sua etapa de evolução. Hoje nós podemos não fazer determinadas coisas, mas já fizemos coisas muito piores em outras encarnações. E quem sabe, até dentro dessa religião que a gente hoje está condenando. Então, pensemos nisso. Vamos cuidar, cada um, da sua trajetória, das suas crenças, das suas convicções, dos seus atos, mas principalmente dos nossos pensamentos, que sejam pensamentos cristãos, baseados nos ensinamentos do Cristo e nas leis divinas. Zé Mauro. É isso aí. A Luzia acabou de falar algo muito importante, né? Se nem Jesus obrigou que o seguissem, que praticassem o que ele... Não, ele deu o exemplo, ele ensinou, dessa forma todos, né, que quiseram o seguiram. E estamos nós aqui o seguindo também. Bom, por fim, nós devemos sempre nos lembrar de que estamos de passagem pelo planeta Terra, que ele nos serve de escola e hospital. E quando nos curarmos, e, se possível, nesse hospital ainda, teremos a clareza das coisas em nossa mente, no nosso coração. Praticaremos os ensinamentos do Cristo Jesus, que, como exemplo de fraternidade, não fez distinção nenhuma, como já falamos, né? Com aqueles que não estavam preparados para os seus sentimentos, seus ensinamentos. Ele pregou a todos, aqueles que ele sabia que não estavam entendendo nada, ele pregou normalmente e deixou que cada um decidisse, né? Aqueles que seguem uma doutrina de amor jamais vão se ocupar de ser intolerantes com as outras religiões. Pelo contrário, esses têm a sabedoria de compreender que cada uma dessas crenças é, como falamos aqui, uma representação da sabedoria e da vontade divina, que nos dá a chance de ir aprendendo, né? E caminhando para quando nós exercitamos esse amor, isso que vamos aprendendo em cada uma delas. É uma caminhada de diversas reencarnações. E notem que a gente muda de religião numa mesma encarnação. A maioria de nós, espíritas, hoje, viemos de outras religiões, a grande maioria da católica, que é a grande massa no Brasil, né? E, dessa forma, imagine, se mudamos nessa vida, imagina nas passadas, por quantas nós passamos e mudamos, né? Então, é importante ter essa consciência para respeitar aquele que ainda não mudou, não que seja melhor ou pior. Alguns podem estar com entendimento maior, outros menor. Ajudemos aqueles que estão com entendimento menor, se a gente conseguir, e ouçamos aqueles que estão com entendimento maior para irmos para um patamar melhorzinho. Então, nós vemos que isso acontece e cabe a cada um dos seres humanos encarnados arar o campo da alma com sementes de empatia, tolerância e amor. Vamos plantar isso no nosso espírito, para que a nossa colheita seja essa harmonia e a união entre os povos. E eu quero deixar aqui, é importante lembrar o seguinte: existe uma grande diferença entre aceitar, no sentido de respeitar, e concordar. Mesmo que você não concorde,
você deve respeitar o pensamento, a religião, etc., os modos da outra pessoa, a menos que seja algo prejudicial. Aí ele precisa ser corrigido. Mas respeitar não é concordar. Como também você não pode querer convencer ninguém, não, eu não aceito esse negócio de espírito. Tá bom, ele não é obrigado a concordar. É muito importante a gente ter essa consciência. É isso aí, Luzia. Ana Lu, tem aqui a mensagem do Gustavo. Consegue ler? Deixa eu ver aqui. Agora eu leio. Livro dos Espíritos, 914, enfatiza a fala de Ana Lu e a reforma das instituições humanas. Depende da educação e não a fé raciocinada sem educação. Obrigada, Gustavo. Obrigada que ele escreveu depois. Muito obrigado pelo nosso programa, Paz e Luz. Todos nós estamos aqui, por isso que eu sempre falo, é um estudo, né? Um estudo coletivo. Nós estamos aqui para a gente conversar juntos sobre o tema da doutrina espírita. Hoje é isso, né? Tolerância religiosa. Temos os livros da codificação. Através do livro da codificação é que nós vamos estudando e vamos tentando realizar a nossa transformação moral. Então, o meu item final é um item que eu espero que, quem sabe, se no futuro a gente vai ter um artigo do Código Penal que ele suma do Código Penal, que ele seja, eu esqueci a palavra agora, se vocês lembrarem, ele possa ser abolido do Código Penal, né? Que nós temos um capítulo no Código Penal, né, da legislação brasileira, dos crimes contra o sentimento religioso, ultraje, aculto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Isso é tão atrasado, né? É tão atrasado, mas infelizmente nós somos atrasados, porque ainda precisa ter esse artigo 208 do Código Penal, que diz: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Quando você entra na igreja, quebra o santo, né? Ou entra no terreiro, quebra todo lá, tudo que tem lá para aquele culto ser realizado. Isso é tão antigo, isso é uma coisa que assim não deveria mais ser admitida na nossa sociedade, né? E pensar que a gente já evoluiu tanto tecnologicamente, né? Na parte de informática, na parte da medicina, mas infelizmente lado a lado ainda precisamos ter esse tipo de punição, porque ainda temos irmãos que não têm esse olhar humano, né? Esse olhar de amor, de respeito para o outro. Finalizando, eu gosto sempre, né, de trazer aqui, no Rio de Janeiro, nós temos a delegacia DECRAD, a delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância. Infelizmente, também, ainda precisamos ter uma unidade policial que visa coibir os crimes contra a religião, né, como o próprio nome diz, né, crimes raciais e delitos de intolerância. Então, assim, isso só mostra que a nossa sociedade é uma sociedade doente, é uma sociedade de homens imperfeitos. Então, que a gente possa, cada vez mais, levar o conhecimento a esses irmãos, para que eles também um dia possam vir a pensar como nós, que eles possam ser tolerantes, como Jesus foi um dia. É isso. Muito material a pensar e entender que todos nós, em algum momento, somos intolerantes, né? Então, pensemos também, não só apontar o dedo para o outro, mas para nós mesmos, né? Porque a mudança sempre começa dentro de nós, né? De nós para o mundo. Então, que sejamos aquele que vai dar o exemplo. E lembrando a passagem do Cristo, né? Quando alguns apóstolos passaram por um cachorro já ali, né? Todo em estado de decomposição, e os apóstolos olharam e falaram: nossa, que cachorro, que cheiro ruim, que só vendo as partes ruins. E Cristo chegou e disse: que dentes lindos. Então, que possamos ser nós aqueles que vão olhar, né, a parte boa da coisa e dar o exemplo de seguir em paz. E vamos dar boa noite rapidinho para os nossos amigos, que a gente está bem em cima do nosso horário. Vamos lá. Minha tia linda, tia Edila.
Edila. Boa noite, tia. Gustavo, boa noite. Oi, Gustavo, Grande obrigada pela Gustavo. colaboração. Um abraço. Maria Isabel, Oi, Oi, Maria Bel. Isabel. Maria Clara, Oi, Clarinha, Maria obrigado pela Clara. presença. Edileuza, mais uma baianinha entre nós. Aí, Então, Salvador, Bahia. Salvador, Bahia, terra boa. Então, vamos lá. Vamos agradecer por mais esse momento juntos. Lembrando que terça-feira que vem, às 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Estaremos mais uma vez juntos. Zé Mauro, faz para a gente a prece de agradecimento e encerramento. Vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos, nos aproximar da sintonia dos nossos guias, da espiritualidade de luz, para dar graças a Deus e ao Mestre Jesus, agradecer profundamente mais essa noite de tanto ensinamento que nos foram trazidos por essa doutrina maravilhosa, por esses comentários. E, Pai, que nós possamos absorver algo disso aqui e que possamos fazer o mundo melhor. Se queremos que o mundo mude, cada um de nós precisa mudar. Então, vamos tentar praticar esses ensinamentos de amor, de tolerância, de compreensão. E como foi dito, e sabemos, Pai, que Tu queres de nós muito mais do que a tolerância religiosa, mas a tolerância dos nossos irmãos, do nosso próximo em geral. Amá-los e tolerá-los. E, se puder, ensiná-los. Muito obrigado e que tenhamos uma excelente semana. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, que tenha uma semana abençoada, que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijos e até a próxima terça às 19 horas. Tchau, tchau, E deem pessoal. um like, não esqueçam de dar um like. Verdade. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.